Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a graça do nosso Senhor, seu amor e sua bondade nos assista nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Vamos começar com oração. Quero convidar você a curvar a sua fronte e oremos ao Senhor. Busquemos a sua presença nesse instante. Graças te damos, ó Deus bondoso, poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor amado e bendito. Te louvamos e te bendizemos nesse dia do Senhor. E rogamos ao Senhor encarecidamente que receba, Pai, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Deus, o culto que prestamos a Ti nessa hora. Cuide de nós, cuide daqueles que aqui estão, daqueles que ainda estão em casa, que o Senhor possa, sim, assisti-los nesse instante. É o que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 126. Livro dos Salmos, Salmo de número 126. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Lerei os versos ímpares e moerão os versos pares. Livro dos Salmos, Salmo de número 126. Leiamos, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Eu quero pedir nesse instante o nosso irmão presbítero Moacir faça uma oração ao Senhor, oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós nos reunimos na tua casa para louvar e bendizir o teu nome. Agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu Espírito que nos conduziu até aqui, Deus. Por isso nós louvamos o teu nome e pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar presente conosco nesse meio de tudo. Faremos que louvaremos a Ti, ó Deus, pedindo que os Senhor estejam sim recebendo o teu de graças a nós, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor nos perdoou primeiro, nos amou primeiro, Deus. Não descaso de nossos pecados, quando nos salva, quando nos escolhe, quando nos predestina para a tua obra. Por isso estamos alegres e pedimos que o Senhor venha abrir nossos corações, abrir nossos entendimentos, para que possamos entender a tua palavra que o Senhor nos trará nessa noite. Pedimos também que o Senhor, através do teu Espírito, esteja aspirando o teu céu, no mundo, para que ele fale de acordo com a tua santa vontade. E que nós possamos entender a tua palavra, aplicá-la em nosso viver, no nosso dia a dia, para não pecar no teu Cristo. Nós chegamos agradecidos que o Senhor também perdoe os nossos pecados. E sabemos que o Senhor nos ajuda, somente carecendo da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e te oramos agradecidos. Amém. 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 Vamos colocar em pé, juntamente com os nossos irmãos da equipe de louvor. Vamos cantar a canção ao Senhor.
perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus
sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, para a nossa meditação nessa noite. Mateus 5, somente o verso 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 4. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus bondoso, pela tua palavra, Pai, viva, eficaz, poderosa. E agora que estamos diante dela, rogamos ao Senhor encarecidamente: desvenda, Pai, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecarmos contra ti. É isso que nós pedimos, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, lendo algo esses dias, me deparei com a citação de um livro chamado Quem Fala por Deus, de um autor que ficou muito conhecido nos Estados Unidos por causa de escândalos políticos, mas sim que teve a sua vida mudada, transformada, e que foi salvo, ou ele foi transformado e passou a viver uma vida para o louvor da glória de Deus. O nome dele é Charles Colson. Ele conta nesse livro que Deus mudou a sua vida. E ele diz como? Ele diz que um dia ele foi atraído por um programa de TV, onde o entrevistado seria um dos sobreviventes de Auschwitz. E como os irmãos sabem, Auschwitz foi o maior e mais terrível campo de extermínio do regime de Hitler. No auge do Holocausto, em 1944, lá em Auschwitz, eram assassinadas mais de 6.000 pessoas por dia. E o entrevistado daquela noite não era apenas um dos sobreviventes, mas ele era uma das principais testemunhas nos julgamentos dos crimes cometidos por aqueles que estavam envolvidos nessa situação. E durante o programa, o entrevistador chamou a atenção de todos para um clipe que foi feito pelo programa do julgamento de Adolf Eichmann, acho que é assim que se pronuncia, um dos principais organizadores do Holocausto. E o clipe mostrava justamente aquele entrevistado entrando no tribunal e ficando frente a frente com Eichmann, seu algoz, pela primeira vez após a sua libertação. E o que aconteceu foi algo extremamente assustador, porque a filmagem mostrava que ele, ao olhar para aquele homem que lhe fez tão mal, começou a chorar, a soluçar incontrolavelmente e depois desmaiou quando o juiz batia com força o martelo sobre a mesa pedindo ordem no tribunal. Ao final do clipe, o entrevistador olha para aquele homem à sua frente e pergunta: por que você desmaiou? Será que você foi dominado pelo ódio? Você foi dominado ou desmaiou por causa do medo? Ou das memórias horríveis que veio à sua mente ao olhar para aquele homem? Só que a resposta do entrevistado, do sobrevivente, foi incrível. Ele disse: não foi nada disso. Desmaiei porque percebi que aquele homem que estava à minha frente não era nenhum ser divino. Ele era um homem comum como eu e você. E eu desmaiei porque estava com medo de mim mesmo, porque eu percebi que sou capaz de fazer as mesmas coisas, porque eu sou exatamente como ele. Ao ouvir essas palavras, o apresentador soltou a mais pura verdade que todos nós precisamos entender essa noite. Ele disse: Eichmann está em todos nós. O que ficou claro para Colson, o autor do livro, é que, mesmo sendo extremamente doloroso, o encontro entre a vítima e o seu carrasco serviu para mostrar a verdade central sobre a natureza humana. Somos pecadores, capazes
dos mais terríveis atos. Por isso precisamos sempre ser confrontados com essa realidade. E é justamente isso que nós temos aqui. É justamente isso que o Senhor espera dos seus seguidores ao proferir essa parte do sermão. Um confronto, um choque de realidade, para que esse confronto produza o resultado esperado na vida do servo, que é arrependimento. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que o caminho para a felicidade eterna é regado por lágrimas de arrependimento. Vou repetir: o caminho para a felicidade eterna é regado por lágrimas de arrependimento. Então, não feche sua Bíblia, vamos olhar novamente o que diz o texto. Olhe novamente para o verso 4, que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, as bem-aventuranças do Senhor Jesus, que começamos a estudar semana passada, nos mostrou que as palavras do Mestre, que os ensinos do Mestre, não foram direcionados para nos fazer sentir melhores. Não, as bem-aventuranças não são cartões de felicitações do nosso Senhor, dizendo: tenha um bom dia, tenha uma ótima semana, ou desejo-lhe um feliz aniversário. De forma nenhuma. As bem-aventuranças não são desejos, mas pronunciamentos e declarações do que o nosso Senhor espera dos seus seguidores. E o melhor de tudo é que a certeza da bem-aventurança, dessa aprovação, como falei semana passada, é que ao andar o caminho, ao trilhar o caminho da sua vida, revelando aquilo que o Senhor espera de nós, colheremos os frutos de bênçãos que foi prometida pelo Senhor. A primeira e fundamental característica que vimos é que todo aprovado, ele é humilde de espírito. Aquele que se apresenta diante de Deus dizendo: não sou nada, não tenho nada, sou miserável pecador, por isso sê propício a mim, Senhor. Só que o sermão não para por aí. Porque ao reconhecer isso, ele diz que de tais é o reino dos céus. Só que nós não chegamos lá ainda. A humildade de espírito, mesmo garantindo o reino de Deus, que faz com que o reino de Deus seja uma certeza, porque foi conquistado por Cristo e dado àqueles que foram aprovados por Ele mesmo, nós ainda não chegamos lá. Estamos aí trilhando pelo caminho enlameado desse mundo, caminhando pelas dificuldades da vida e por uma vida cheia de tentações e cheias de pecado. Não chegamos ainda na parte dos felizes para sempre. Nós ainda estamos nessa terra, lutando contra tentações e pecados, enfrentando feras e monstros que se disfarçam muito bem e que sabem se disfarçar e que por vezes estão escondidos atrás das máscaras que nós carregamos. E por se esconder tão bem, nós precisamos sempre ser confrontados sobre essa realidade, para que esse confronto produza a reação esperada daquele que foi aprovado por Deus. Reação que será vista apenas nos servos, nos seguidores de Cristo. E vemos aqui na segunda bem-aventurança, quando ele diz na primeira parte: bem-aventurados os que choram. Veja bem, segundo nosso Senhor, enquanto não chegamos ainda ao felizes para sempre, ao reino dos céus, enquanto ainda estamos aqui, o choro deve fazer parte da nossa caminhada. E você pode pensar: como assim? Choro, tristeza? Não fomos salvos para a felicidade? Deixa eu mostrar para vocês o que o Senhor quer desenvolver ou transmitir nessas palavras. O nosso Senhor, ao descrever o aprovado por Deus, o apresenta como um paradoxo ambulante. E de fato, nós devemos ser esse paradoxo. E talvez você também não entenda essa história de paradoxo ambulante, mas deixe-me clarear a sua mente com uma definição de um escritor sobre o que é um paradoxo nesse texto. O escritor diz: um paradoxo é a verdade que está de ponta cabeça, chamando a atenção. E de fato é isso que Cristo espera dos seus seguidores, nada mais do que isso.
uma verdade de ponta cabeça que anda na contramão daquilo que é visto como normal. Os seguidores de Cristo precisam andar dessa forma. Segundo Jesus, felizes são aqueles que choram. Infelizmente, muitos crentes não conseguem assimilar esse ensino de Cristo. E não conseguem porque nós estamos sendo inundados por uma mensagem, tanto no mundo como na igreja, de que essa postura de tristeza, de choro, não deve fazer parte da vida do homem. A filosofia pregada por ambos os grupos, quer mundo, quer igrejas, é que devemos lutar contra esse sentimento. Do mundo nós ouvimos: não enfrente os seus problemas. Se não te faz feliz, abandona. Se não é bom para você, entenda. Você precisa buscar a sua felicidade. E encontre aí uma garrafa, ou medique-se com drogas ou com luxúria, fuja de todos esses problemas e vá ao encontro da sua felicidade. Da igreja nós ouvimos: você não foi chamado para sofrer. Deus lhe salvou para uma vida de bonança, onde a tristeza não faz parte. Você deve ser próspero, você não pode adoecer, você é um vencedor. Levante as mãos para os céus e diga que você é um vencedor. São essas as mensagens que nós temos ouvido. E perceba que esse tipo de mensagem, tanto do mundo quanto da igreja, não apresenta ao homem a sua verdadeira realidade, que ele é um pecador e que precisa de Cristo. Tanto o mundo como a igreja não apresentam o jeito certo de lidar com a vida, mas apresentam um atalho, e um atalho terrível. Um atalho chamado prazer. Vivemos na era chamada mania do prazer, onde toda energia, todo dinheiro, toda devoção é gasto para promover entretenimento. O mundo diz: devemos sorrir agora, devemos recusar considerar o pecado no seio da humanidade, precisamos fazer aquilo que lhe faz feliz, você precisa se libertar de todas as amarras morais que foram estabelecidas, quer seja pela religião, quer seja pela família. Você é livre para viver a sua felicidade, por isso busque a sua felicidade, mesmo que isso vá na contramão ou possa ferir os conceitos de algumas pessoas. E mais uma vez a igreja diz: somos filhos do rei e devemos sempre viver alegres e felizes, porque fomos feitos para a felicidade. Só que os que trilham esse atalho mal sabem que o fim deles não é um fim agradável, porque o próprio Cristo disse em Lucas capítulo 6, verso 25: ai de vós, os que rides agora, porque é a vez de lamentar e chorar. Segundo Cristo, essa diversão, esse tipo de vida fora dos padrões corretos, fora dos padrões estabelecidos por Deus, é algo terrível, condenação e muito choro. A risada do mundo e da igreja, fora dos moldes corretos, é uma risada de encobrimento. E veja bem, eu não estou aqui tentando mostrar que ser feliz é errado, que andar alegre é errado, de forma nenhuma. Nós vamos ver o que está se propondo aqui, porque nós encontramos na Escritura que na presença do Senhor a plenitude de alegria, que o coração alegre formoseia o rosto. Sim, isso deve ser vivido por nós, e nós estudamos isso quando expomos do livro de Provérbios, na nossa última série de mensagens. Mas o que o Senhor está tratando aqui é que andar, é que viver segundo os moldes errados, segundo a maneira errada, não andar na contramão do mundo, pegar esse atalho, não vai terminar bem. O que Jesus está afirmando aqui é que devemos chorar hoje para sorrir amanhã. Jesus nos mostra que o choro faz parte da vida cristã. E é extremamente importante entender essa verdade. Mas o que precisamos definir agora é qual é o motivo desse choro. Porque se você parar para pensar, se tem uma coisa que fizemos nesses últimos dias, foi chorar, não é verdade? Sofremos tanto, perdemos entes queridos, nos sentimos esgotados, deprimidos,
choramos porque não alcançamos aquilo que tanto esperávamos, ou porque fomos roubados. Enfim, a nossa vida é marcada por choro. E se for por esses motivos que o Senhor está dizendo aqui, nós já choramos demais. Quem não já chorou por esses motivos? Só que o Senhor não está se referindo a um mero motivo terreno para lágrimas. Ele tem em mente aqui um choro diferente em vista. O Senhor se refere ao choro que todo humilde de espírito conhece e reconhece. É o luto, o pranto, que é resultado pelo confronto diário contra o seu pecado. A postura que vemos na mulher que lavou os pés de Jesus, você lembra? Registro esse que nós encontramos em Lucas capítulo 7. Quando diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Ao reconhecer quem era aquela mulher, ao reconhecer que era pecadora, sua postura foi colocar-se aos pés do Senhor em prantos pelos seus muitos pecados. E diante disso, nós ouvimos a poderosa resposta de Jesus: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque você muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Essa cena só revela a nós que, ao ter os nossos olhos abertos pelo Senhor, marca um momento importantíssimo na vida, que nós passamos a enxergar a real situação em que estávamos. E sim, isso deve nos fazer chorar. Só que esse dia, esse momento, quando os nossos olhos foram abertos, não marcou apenas um ponto em nossa história e ficou no passado. De forma nenhuma. Essa ação deve marcar toda a nossa vida, porque hoje nós sabemos onde estávamos, de onde fomos tirados e o preço que custou a nossa libertação. E hoje nós peregrinamos por esse mundo sabendo que os nossos erros, que as nossas falhas, elas são uma afronta ao Rei Santo e ao Deus que é bom. Essa bem-aventurança aqui reflete justamente essa postura, a postura que existe nos salvos, que entendem a grandeza e a gravidade do pecado. É uma ação contínua. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, e não bem-aventurados os que uma vez prantearam lá no passado e hoje vivem como se não acontecesse mais nada. O Senhor está se referindo aqui a isso como algo extremamente presente, algo contínuo. Afinal, o pecado não é um sentimento passageiro, é uma marca permanente que só deixará de existir em nós quando o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando o nosso Senhor voltar. E hoje, domingo após domingo, nós somos confrontados sobre a realidade do pecado. E por ter os nossos olhos abertos, nós começamos a contemplar a vida que fomos criados para viver, a vida de santidade. Mas o que é que nós vemos hoje é miséria resultante do pecado em nós. Hoje, por meio de Cristo, queridos irmãos, sabemos que somos pecadores. E o resultado dessa certeza deve me levar a chorar, pois o pecado me faz desagradar aquele que me salvou, aquele que deu a vida por mim. O que Cristo está dizendo ao proferir essa bem-aventurança é que o choro, que a tristeza pelo pecado não é opcional, é essencial em quem teve os olhos abertos. Somente os salvos, os aprovados, revelam essa postura. O triste é que o pecado deixou de ser algo que causa tristeza no mundo e em muitos crentes. O pecado, tanto na sociedade quanto na igreja, não é apenas tolerado. Infelizmente, ele é aplaudido, comemorado. Nossa sociedade não lamenta o pecado. Antes, ela aprova e incentiva.
e agride e ofende e rejeita e coloca rótulos em todos aqueles que não aprovam a cultura e o caminho que foi proposto como ela para o caminho da felicidade. Amores desiguais, amores não aprovados, assassinatos de vidas indefesas para que você possa ser livre. O mundo aplaude o pecado. Mas nós percebemos também, e infelizmente, o pecado deixou de ser tocado nas igrejas. A igreja segue o mesmo rumo. Agora, por que aqui o pecado é tão raramente escrito, pregado ou confrontado nos círculos evangélicos? Um comentarista disse, a resposta é simples, porque confrontar verdadeiramente o pecado dentro de nós é uma experiência devastadora que promove uma reação igualmente devastadora. Lembra do entrevistado que eu disse? Ao ser confrontado, ao estar frente a frente com o seu carrasco, ele percebeu que ele pode cometer os mesmos erros daquele homem e isso destruiu, porque aquele homem não era diferente dele, ou ele não era diferente daquele homem. O pecado em nós é como uma serpente no ninho, se tocado, se cutucado, vai reagir e vai atacar. Hoje, as pessoas procuram igrejas com uma mensagem triunfalista, que não fala, que não confronta pecados, igrejas onde elas não são confrontadas. Um outro comentarista disse, se os pastores pregassem sobre pecado, muitas pessoas fugiriam dos bancos da igreja para nunca mais voltar. E infelizmente, isso tem acontecido em nossos dias. E isso acontece porque nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos que uma mensagem seja proferida que aponte ou que mostre ou que revele justamente aqueles pecados escondidos dentro do nosso coração. Ficamos sem jeito quando essas palavras são proferidas, ficamos chateados quando somos confrontados pelo nosso pecado. Agora, se não houver confronto, nós poderemos sucumbir à tentação de achar que o pecado não é nada. E sem dúvida, uma das razões pelas quais deixamos de lamentar o pecado é porque o subestimamos. Presumimos que ele seja pouco mais do que uma multa de estacionamento cósmica. Só que não é. O pecado não é trivial. O pecado não é algo simples que você pode levar de qualquer jeito, de forma nenhuma. O pecado é traição, é uma insurreição contra o trono do céu. Como disse um comentarista, nunca cometemos um pecado pequeno, porque nunca pecamos contra um Deus pequeno, nós pecamos contra o Senhor dos Senhores. E por essa certeza que ofendemos a um grande Deus, é que Jesus concedeu essa segunda bem-aventurança. E perceba como isso é sério, porque a conclusão lógica de Cristo é que ninguém é verdadeiramente cristão se não lamentar pelos seus pecados. Porque se não há pecado, consequentemente não haverá perdão. Perdão só vem para aqueles que se arrependem. Eu vi um artigo muito curioso esses dias na internet, que trazia em seu título, há uma coisa pior do que pecado. Isso me chamou a atenção, e eu fui então ler o que dizia aquele artigo, para saber o que era mais terrível do que o pecado. E o autor chegou à conclusão, e ele informa que o que é mais terrível do que o pecado é a negação do pecado. E é isso, e existem, na verdade, muitos dentro das igrejas com esse tipo de sentimento. A coisa mais triste na vida não é um coração entristecido, mas um coração incapaz de lamentar pelo pecado, pois revela que esse coração não tem graça. Sem a humildade de espírito, ninguém entra no reino de Deus. Da mesma forma, sem a sua contraparte emocional, tristeza pelo pecado, ninguém receberá o conforto do perdão e da salvação. Deixa eu mostrar isso de maneira bem prática para você. Imagine aí você acordar no dia 1º de janeiro com uma mensagem do seu amigo
no WhatsApp dizendo: eu queria me encontrar com você para que possamos soltar fogos de artifício para comemorar a passagem do novo ano hoje ao meio-dia. Certamente você pensaria que essa mensagem não tem lógica, porque fogos de artifício no sol de meio-dia não impressiona ninguém. Mas quanto mais escuro for o céu, mais impressionante será a beleza dos fogos. Da mesma forma, na nossa vida, o brilho da graça deve ser contraposto à escuridão do pecado. Quando nós entendermos isso, nós perceberemos a beleza da graça de Deus em nós. Agora, se você não reconhece o seu pecado, se você não reconhece as trevas, que beleza haverá de ter a graça? Você não desfrutará da beleza, da graça perdoadora do Senhor. Como disse um puritano, até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce para você. Querido irmão, se você nunca se entristeceu com o pecado em sua vida, ou não apenas com as suas consequências, sim, porque elas nos deixam tristes, mas se você não se entristeceu com o próprio pecado, considere de maneira longa e cuidadosa se você realmente é um cristão de verdade. Porque crentes de verdade, aprovados por Deus, bem-aventurados, aqueles que realmente nasceram de novo, lamentam e continuam a lamentar o pecado cometido por eles. Para os cristãos, o choro pelo pecado é essencial e não opcional. Então veja, segundo o nosso mestre, os crentes aprovados, eles choram pelo seu pecado, eles se arrependem e são perdoados. Só que o choro do aprovado não dura para sempre. E é isso que vemos no restante da nossa bem-aventurança. Olhe para o texto, olhe para a parte final, e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Perceba que o Senhor diz algo fantástico aqui, preparado para aqueles que vivem na contramão do mundo, para aqueles que revelam ser esse paradoxo ambulante. Cristo diz que enlutados, que entristecidos, são de fato felizes. E eles serão consolados em seu pranto. E ele não está falando aqui de uma felicidade artificial, não aquela que é glamourizada no mundo e pela igreja, que promete vitória e o povo começa a gritar dizendo que a vitória é nossa. Não, não é essa. Mas ele apresenta uma alegria profunda em meio a uma tristeza, uma felicidade em meio ao luto, uma bem-aventurança que somente os que choram de fato poderão experimentar. Ele promete consolo. Ele promete que as nossas lágrimas, que a nossa tristeza, que essa dor provocada pelo pecado tem um dia determinado para acabar. Porque esse mal que tanto nos assola foi derrotado na cruz. E por meio da cruz ele garantiu o perdão. Perdão esse que se revela hoje, mas que se concretizará de maneira plena na eternidade, onde o pecado deixará de existir. E nesse dia seremos eternamente consolados. Mas você, ao ouvir isso, pode pensar: mas e quanto ao sofrimento aqui? Nós queremos ser livres também desse sofrimento, desse choro e dessas circunstâncias que roubam de nós a alegria. Sim, eu sei. O interessante é que ao olhar para esse texto, nós percebemos que a promessa de consolo, ela começa aqui nessa terra e se revelará de maneira plena na eternidade. Porque o verdadeiro sentido das palavras de Cristo aqui é: bem-aventurados os enlutados, os que choram, porque serão consolados imediatamente e continuarão a ser assim. E começamos a ser consolados aqui pela evidência segura da obra do Espírito Santo em nós, testificando com o nosso espírito de que existe uma diferença particular e peculiar em todo aquele que foi aprovado por Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao Senhor.
E o Espírito que habita em nós, como selo da nova criatura, testifica e garante para você que o choro pode sim durar uma noite, mas que a alegria, que a certeza e a plenitude e a grandeza do consolo se revelará de maneira plena na eternidade. Porque ele testifica com seu Espírito de que você é filho de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. E Deus zela por seus filhos. E Deus consola os seus filhos. E Deus escuta as suas orações. É isso que nós lemos em Isaías 40, verso 1 e verso 2. Quando o texto diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia e que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Hoje olhamos para nós mesmos e não vemos nada além de pecado. Está em tudo que fazemos e não é belo esse quadro pintado pelo pecado. Mas ao olhar para o Senhor, nós vemos que o Deus da graça deu Cristo para levar o nosso pecado sobre ele, para morrer a morte maldita, para me limpar por dentro. E agora que pertencemos a ele, na vida e na morte, nós receberemos da mão do Senhor o consolo eterno. O consolo prometido por Isaías aconteceu naquela cruz, porque Deus, de forma soberana e graciosa, nos amou eternamente, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos resgatou desse lamaçal e nos deu vida. Sim, os nossos olhos contemplam a maldade que ainda existe, por isso choramos. Mas a promessa que foi dada a nós é que, mesmo que o choro dure a noite, a alegria está prestes a chegar. O dia está amanhecendo e seremos consolados. Mas enquanto o dia não amanhece, nossa jornada ao Monte Santo para contemplarmos o sol da justiça, sim, é marcada por dor, é marcada por pecado. Sim, nós vamos chorar porque enfrentaremos dificuldades no casamento, dificuldades com os nossos filhos. Choramos porque tanto nós como os nossos entes queridos podem sofrer, perder a batalha para um câncer, para um vírus tão pequeno. E choramos porque caímos em tentação, machucamos e somos machucados. Sim, choramos porque o choro faz parte da vida debaixo do sol. Mas não se deixe enganar por aqueles que dizem o contrário. Cristo disse que a sua vida, que a nossa vida, seria um paradoxo ambulante, e isso é verdade. Sua caminhada precisa ser vista dessa forma. Você precisa andar na contramão do mundo. E enquanto o mundo ri e aprova e aplaude o pecado, você chora e sente a dor promovida pelo erro. Eu sei que não é fácil. Talvez hoje você esteja aqui cansado de tanto sofrer, cansado de tanto derramar lágrimas. Talvez você esteja até desesperado para saber se de fato vale a pena continuar essa vida, porque são tantas consequências da sua fé que têm repercutido nesse mundo, que isso lhe tem pesado. Talvez o seu pecado lhe coloque para baixo, dizendo que você não é amado por Deus. Mas o que eu quero te falar essa noite é que não ouça o pecado, não ouça o maligno, não ouça o mundo, não ouçam nem mesmo aqueles que tentam lhe enganar com um falso evangelho. Isso é mentiroso. Cristo diz: chore, se entristeça, mas não desista, porque o dia do consolo está chegando, o dia em que todas as cicatrizes e todos os efeitos dos seus pecados também serão removidos, e haverá e restará apenas a glória, apenas o louvor a Deus, com seus pecados perfeitamente lavados e remidos e deixados para trás. Querido irmão, há um conforto perfeito para aqueles que aguardam o nosso Redentor. Há um conforto perfeito para o Filho de Deus. Há um conforto agora
mas há um conforto que será aperfeiçoado, onde ouviremos vozes não de acusação, mas sim daquilo que temos relatado em Apocalipse. Quando diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Haverá uma glória que será revelada em nós, diz a Escritura. O pecado não mais existirá. A tristeza e o suspiro irão embora. E, enfim, seremos consolados nos braços eternos do nosso Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Na glória, seremos perfeitamente felizes. E não haverá nada de pecado para destruir, para estragar e para atrapalhar a verdadeira felicidade que está proposta aos crentes. E nos regozijaremos com a alegria indescritível da presença do Senhor. E aí sim poderemos afirmar na presença do Senhor a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E quer saber como é que isso é possível? Sabe por que o consolo é real? Por causa daquele que prometeu. O Sermão do Monte, onde as bem-aventuranças estão inseridas, não podem ser separadas do seu orador. Jesus, se você olhar para a história, fez muitas orações durante a sua encarnação, mas nunca fez uma oração de confissão de pecados, porque ele não precisava. Ele chorou muitas vezes por causa do pecado da nação, por causa das consequências do pecado, a morte de um amigo, mas ele nunca chorou pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha nenhum. O nosso conforto está ancorado na realidade de que Jesus não apenas lamenta o pecado, mas ele o conquista, ele o derrota, ele vence. E ele nos convida a essa visão moral, radical, a viver esse reino de cabeça para baixo, a viver na contramão do mundo, para que possamos assim, no futuro, na eternidade, desfrutar do consolo eterno, porque a sua obra garante que há um consolo para nós. E essa verdade é real para aqueles que pertencem a ele. Agora, se você que me escuta essa noite ainda não é um crente em Cristo, e talvez você ache tudo isso loucura. Sim, de fato, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que são sábios. É o caminho do paradoxo, do ponta-cabeça, que nos levará para os céus. Sim, se o espírito de luto está crescendo dentro de você, se você se entristece pelo seu pecado, se você chora pelo seu pecado, isso mostra que você está caminhando, sendo aperfeiçoado a cada dia, olhando para a tristeza e para a agressão que foi feita ao seu Deus que é santo. Se a forma que você vive lhe causa tristeza ou não lhe causa tristeza, peça a Cristo urgentemente que mude o seu coração. Não ouça as sugestões do mundo para lidar com a sua tristeza. Ouça Cristo, que diz: bem-aventurados são os que choram. Não caia no canto sedutor do mundo, pois ele resultará em sofrimento eterno. Foi isso que Jesus disse: ai de vós, os que ride agora, porque havereis de lamentar e chorar. A alegria proposta pelo mundo e a maneira de lidar com a tristeza, ou a maneira de buscar a felicidade, falhará com você, aquela que o mundo ensina. Seu riso hoje, embebido de pecado, resultará em choro eterno. Não há esperança fora de Cristo. Não há esperança de alegria e de ter as lágrimas recolhidas, se você não estiver aos pés do Redentor como aquela mulher. Você reconhece que não há nada dentro de você que o recomende a Deus? Você está triste por seus pecados? Você sofre com a culpa do seu pecado diante de Deus? Se for assim,
de fato, você é um bem-aventurado. Agora, se não há essa tristeza, se não há esse pensamento, se não há essa mudança, algo está errado. Reflita sobre o caminho que você está trilhando. O autor que eu citei no início do livro, ou no início do sermão, relata a sua experiência. Ele disse que precisou ser confrontado pelo pecado para que ele pudesse mudar de vida. Ele disse algo muito interessante, ele disse assim: naquela noite, quando eu sentei sozinho no meu carro, meu próprio pecado, não apenas a política suja, mas o ódio e o mal tão profundamente dentro de mim, foi lançado diante dos meus olhos, com força e com dor. E pela primeira vez na vida, eu me senti impuro. E o pior de tudo, não consegui escapar. Naqueles momentos de clareza, fui levado irresistivelmente aos braços do Deus vivo. Talvez seja isso que você precise nessa noite. Ser confrontado pelo seu pecado. Retire a máscara que encobre o seu coração e que esconde os seus pecados. Reconheça que sem Cristo você é apenas mais um nesse mundo cheio de hipocrisia. Reconheça que você está perdido. Chore aos pés daquele que pode lhe consolar. Chore por seu pecado. Chore hoje na certeza de que quando chegarmos a Sião, quando adentrarmos ao reino de Deus, tudo que foi manchado pelo pecado deixará de existir. Toda tristeza, toda dor, todo luto, todo pranto não mais existirá. E o que restaurar para aqueles que choram será a felicidade e o consolo em viver ao lado daquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sim, o choro pode durar uma noite. Sim, aqueles que semeiam com lágrima colherão e celebrarão de júbilo ao amanhecer do dia. A noite está chegando ao fim. A alegria está despontando. Os raios do sol da justiça trará consigo a verdadeira alegria. Cristo é a nossa alegria. Por isso espere, descanse, viva para Ele. Viva na certeza de que o caminho enlameado de pecado, o qual trilhamos, um dia chegará ao seu limite. E quando esse dia chegar, pisaremos as ruas de ouro de Sião, ouro puro, sem manchas, e encontraremos aquele que nos consolará para sempre. Por isso, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, porque Ele é a nossa alegria. Que Deus amoleça o nosso coração para lamentar sim a nossa falência, descansando na certeza de que a sua graça consoladora revelar-se a nós no último dia. Por isso, descanse, alegre-se naquele que é o seu Senhor. Chore por seus pecados, porque você tem um Deus que perdoa pecados. Há perdão para aquele que se arrepende. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça. Coloque sua vida diante de Deus, seus pecados, seus erros. Peça a Deus que tenha misericórdia de nós. Ó Deus bondoso, Deus gracioso e bendito, que conheces o mais profundo do nosso coração, que sabe de nossas falhas, conhece os nossos erros. Ao olhar para a cruz, Senhor, ao olhar para o que foi feito ali, nos envergonhamos, porque pecamos contra o Senhor. Pecamos contra a Tua obra, contra o Rei que está sentado no trono. Por isso te pedimos, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai. Cuide de nós. E que de fato a promessa do consolo eterno possa pulsar em nossos corações enquanto trilhamos esse caminho. Enquanto trilhamos a jornada a Sião. Que vivamos, ó Deus, a celebrar o Teu nome, descansando, que ao adentrarmos e passarmos pelos portais de Sião, nós encontraremos com o Senhor e desfrutaremos
do consolo eterno. Essa é a oração que te fazemos, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, que Deus cuide de nós e nos dê força para vivermos para Ele. Deus abençoe em nome de Cristo. Amém.